queridos do quarto ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanderlane e eu estou aqui para compartilhar com vocês saberes incríveis e muito importantes para a nossa vida. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula e hoje nós vamos estudar gramática. Mas antes disso, primeiro a gente tem que fazer a leitura do dia, né? A leitura, que o texto o texto da semana é justamente sobre o gênero textual, né? Do gênero entrevista. E como é entrevista, né? Que bom, fica muito mais fácil para você fazer a leitura compartilhada da semana, que hoje é dia de você fazer uma leitura compartilhada. Vai chamar um parente seu, alguém aí da sua casa, ou seu vizinho, um amigo seu que esteja disposto a fazer essa leitura compartilhada junto com você, tá bom? Então, você vai fazer a parte de quem inicia o texto e de quem faz as perguntas, do entrevistador, e aí a outra pessoa lê a parte de quem responde as perguntas, o entrevistado, tudo bem? Então, se você não tem ninguém para fazer essa leitura, pode fazer comigo também. A gente compartilha, nós vamos fazer a leitura compartilhada. Eu inicio e você completa aí da sua casa, tá bom? Então, vamos lá. Acidentes domésticos. Prevenir acidentes deve ser preocupação de todos nós a todo momento. Muitos deles seriam evitados com medidas simples e um pouco mais de atenção. Veja a entrevista sobre acidentes domésticos. Parte dos traumatismos ocorre dentro de casa. A pessoa encosta o braço na frigideira quente ou no ferro de passar, joga a carne na panela, a gordura pula e atinge a mão de quem está cozinhando. Nestes casos, em geral, as lesões são pequenas e estarão sozinhas. No entanto, queimaduras mais extensas e graves também acontecem e são comuns em crianças que se aproximam do fogo, tocam nos cabos das panelas e viram o conteúdo, leite, molho, água fervendo, sobre o próprio corpo. Aí o Drauzio pergunta, o Dr. Drauzio Varela faz a pergunta, né? Como pode ser definido o acidente doméstico? E aí Dário Birolini responde, tanto os acidentes ditos domésticos como os que ocorrem fora de casa não têm nada de acidental, são provenientes de situações que poderiam ter sido evitadas. Por isso, melhor seria usar o termo genérico trauma ou específico queimadura, queda, afogamento e esquecer a palavra acidente nesses casos. Drauzio pergunta, quais são as medidas que devem ser tomadas de imediato quando ocorre um trauma com sangramento? Dário responde. Em cortes, queimaduras ou outros tipos de traumas, na medida do possível, deve-se evitar o uso de produtos químicos ou de soluções caseiras. Drauzio. O que se deve fazer no caso de mordedura de cachorro? Dário. A mordedura de qualquer animal, inclusive de humanos, pode provocar infecções que se alastram, porque na boca de todos eles existem várias bactérias. Minha sugestão é que se recorra ao serviço de emergência, mesmo que o ferimento seja pequeno. Pronto, tá aí a entrevista. O que você vai fazer? Fazer a leitura compartilhada com alguém, como eu expliquei para você no início. E aí, vai gravar o áudio e enviar para o seu professor ou para a sua professora que já está esperando. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, né, essa hora prazerosa de leitura, eu trouxe também um texto bem legal aqui para a gente ler juntos. Também é do gênero da semana, que é entrevista. Eu trouxe aqui uma entrevista bem legal. Vamos ler comigo? A operária padrão. O famoso repórter João Grilo, da Folha Florestal, conseguiu uma entrevista exclusiva com a abelha Belinha, que foi escolhida como operária padrão do ano na solenidade de entrega do Grande Prêmio ontem à noite. Repórter. Companheira Belinha, como é que você se sente tendo sido escolhida como a operária padrão entre candidatas fortíssimas como a formiga, saúva e a lagarta? Belinha. Estou emocionadíssima. Não sei por que me escolheram. A minha colmeia tem mais de 50 mil operárias tão boas quanto eu. Repórter. Não é o que dizem. Fontes
oficiais nos informaram que a senhora tem uma imensa capacidade de trabalho, que sabe recolher néctar e pólen das flores como ninguém, que já defendeu a sua colmeia do ataque de formigas de alta periculosidade. Belinha, interrompendo: eu não faço mais do que a minha obrigação, companheiro João Grilo. Repórter: soubemos também que a companheira voa rapidíssimo, trabalha em alta velocidade. Belinha: minha média de voo é de 19 km por hora, como muitas abelhas. Repórter: a abelha rainha também declarou que a companheira faz a melhor geleia real de toda a colmeia. Belinha, muito sorridente, responde: a nossa rainha é generosa, uma verdadeira mãe. Repórter: é verdade que a senhora compôs uma música e que toda a colmeia agora trabalha dançando e cantando? E que isso aumentou muito a produtividade da colmeia? Belinha: lá isso é verdade. Quem dança seus males espanta. E aí o repórter: a nossa operária padrão saiu voando para receber a sua faixa, mas deixou aqui a letra da sua música. Então, gente, olha a letra da música que a abelhinha compôs, a abelha padrão, e aí ela canta lá na sua colmeia, né, com as outras operárias e aumenta a produtividade. É uma alegria só. Vamos ler, vamos cantar junto comigo? Vamos lá? Ver se você consegue. As abelhas do mel dançavam caxangá, tira a bota, deixa o mel ficar. Abelhas com abelhas fazem zigue, zigue, zá. Abelhas com abelhas fazem zigue, zigue, zá. Gostei. Gostou também? Gostou bastante? Adorei essa leitura aí para a gente relaxar e entrar com tudo no conteúdo de agora que a gente vai estudar. É gramática. E o conteúdo é gênero e número, concordância com o substantivo. Gente, é a famosa concordância nominal. Como a gente estudou na aula passada, né, os artigos e o adjetivo que acompanham, né, aquelas palavras que acompanham o substantivo, hoje a gente vai complementar aquele estudo, lembrando que estas palavras elas devem concordar em gênero e número com o substantivo. Mas, sim, professora, gênero e número não estou lembrando. Bem, vou lembrar para você agora. Mas primeiro, observa aí, nota aí qual é a habilidade que a gente vai adquirir hoje. Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo. Pronto, que eu falei para vocês. A famosa concordância nominal. Então, primeiro, vamos descobrir o que é concordância nominal. Vamos entender, na verdade, né, o que é essa concordância. É a concordância, que eu falei para vocês, o próprio conteúdo fala, em gênero e número entre diversos nomes da oração, ocorrendo principalmente entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Gênero e número, como assim, professora? Concordância. Olha, quando a gente fala concordância em gênero, ela indica a flexão o gênero indica a flexão em masculino e feminino. Quando eu falo gênero, o substantivo, né, e as palavras que acompanham devem estar no masculino ou no feminino. Falei em gênero, tá? Agora, quando eu falo em número, né, concordância em número, tem que ter aquela flexão, né, em singular e plural. O que é o singular, professora? O singular indica apenas um elemento. Pronto, vai apenas um ser. E o plural, mais de um elemento, mais de um ser, tá? Vamos entender melhor. Concordância nominal, bem aqui. Pronto, vamos trazer exemplo. O vizinho novo. Como a gente estudou o que é o artigo, né? O que é o adjetivo, eu acho que você já dá para identificar aí nessa frase quem são. Quem é substantivo, quem é artigo, quem é adjetivo, tá? E aí, como é que é essa concordância em gênero e número aí, professor? O vizinho novo. O artigo o está concordando, né? O artigo definido está concordando com o substantivo vizinho, porque vizinho é um substantivo que está no gênero masculino, tá? E aí o artigo o também representa o gênero masculino. Porém, vamos lembrar, o substantivo também, né? O substantivo vizinho está no singular, indicando apenas um vizinho. Olha o singular, o número singular, ele indica apenas um elemento, né? Apenas um ser. No caso do vizinho, é apenas um vizinho. Singular,
O artigo também deve estar no singular. Continuando, a palavra aí novo é o adjetivo que concorda também em gênero masculino e em número singular com a palavra o substantivo vizinho. Tudo bem? Todos concordando? Então vamos ver mais um exemplo aqui. Mudei o gênero. O gênero, quando eu falo em gênero, masculino ou feminino. Mudei o gênero, passei para o feminino. E aí, todas as palavras que acompanham o substantivo devem concordar com ela. Com ele, né? No caso, o substantivo vizinha. As palavras que o acompanham, que são artigo e adjetivo, nesta oração, nesta frase aí, devem concordar também em gênero, né? Feminino e número singular, porque é apenas uma vizinha, tá vendo? Vamos modificar, vamos dificultar. Agora passa para o plural, vamos botar mais de um elemento aí, mais de uma vizinha, ou mais de um vizinho. Pronto. Os vizinhos novos. Gênero masculino, número plural, indica mais de um elemento, ok? E aí, da mesma forma, no feminino, as vizinhas nova e plural. Deu para entender? Quando você for fazer as suas produções, quando você for fazer as suas escritas aí, né? Responder as suas atividades, não esqueça de fazer a concordância entre os nomes das frases, das orações, tá bom? Então, vamos... Professora, a senhora explicou aí, falou de adjetivo, de substantivo, de artigo. Eu não estou lembrando o que é substantivo, professora. Como que eu vou fazer essa concordância com o substantivo se eu não souber quem é o substantivo da frase? Né? Se eu não souber reconhecer o que é um substantivo. Me lembra, por favor, professora, que eu não estou lembrando. Vamos lá, então. O que é substantivo? É a palavra que nomeia seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros, tais como Ana, Brasil, beleza. Pronto, vou dar um exemplo melhor, real. Eu vou direto até você aí. Você está assistindo, né, a aula de hoje por meio de um objeto, né, que está na sua frente. Esse objeto tecnológico. Qual é o nome desse objeto que você está podendo me ver agora? O nome. Televisão. Pronto, morreu. Televisão é nome? É nome de alguma coisa? É. Então, se é nome, é substantivo. Ou seja, tudo que é nome é substantivo. Certo? Não esqueça disso. O nome dessa pessoa que está aqui, diante de vocês. O nome dessa pessoa. Vanderlane. É nome? É nome de um ser. Se é nome, é substantivo. Então, Vanderlane é substantivo. É difícil? Não, não é difícil. Agora, a gente classifica os substantivos em comuns ou próprios. Nós que somos professores, a gente usa um certo padrãozinho de ensino para facilitar que substantivos próprios são apenas nome de pessoa e nome de lugar. Pronto. Aprende, menino, nome de pessoa, nome de lugar, substantivo próprio. Mas não se restringe só a isso, você sabe que a partir do momento que eu tenho um objeto, por nome, né, o nome dele sendo um substantivo comum, né, e a partir do momento que eu dou o nome, nomeio ele, eu nomeio ele e que este nome diferencia ele dos outros seres, especifica ele, nesse momento, este substantivo vai ser um substantivo próprio, tá? Então, vou dar o exemplo aqui do controle, tá? Eu tenho um controle, o controle é um substantivo comum, existem vários controles, né? Por exemplo, eu tenho 10 controles aqui, mas eu gostei deste aqui. E este aqui eu dei um nome para ele, eu vou dar o nome para ele aqui de José. Pronto. José, eu dei o nome próprio para ele, que diferenciou ele e especifica ele. Diferencia ele dos outros seres como ele. Então, a partir do momento que eu dei este nome para ele, este substantivo é um substantivo próprio. Quando eu digo, traga bem aí o José, aí já vamos trazer o controle José, o específico, não vai trazer qualquer outro tipo de controle não. Entendeu? Então, lembre-se, a partir do momento que você nomeia um ser, um objeto, ou com um animal, tá? E que diferencia aquele ser dos outros, este substantivo é próprio, tá bom? Beleza?
Então, vamos continuar. Tá aqui os exemplos de substantivo. As minhas duas professoras são inteligentes. Professoras aí é substantivo comum, tá? Nome da profissão, né? Vamos lá. A menina brasileira venceu o concurso. Tá aí destacado menina. Também é substantivo comum. É um substantivo. Sim, é o nome de ser comum a várias, né? A várias meninas, tá? Teu primeiro filho é bem educado. Filho também é substantivo, é nome, tá? Tá aqui. Pronto, vamos lembrar agora do que é artigo. Pronto, professora, já sei o que é substantivo, agora eu quero saber o que é o artigo na frase, pelo amor de Deus. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, ou seja, aquela palavra que vem antes do substantivo. Não interessa o quanto antes ela vem, mas ela sempre vai vir antes do substantivo, tá? Na língua portuguesa é assim. Por exemplo, o, as, uns, uma, como a gente estudou na aula passada. Vou dar um exemplo aqui, peraí. O menino saiu, tá destacado o menino saiu. O artigo o, que é um artigo definido, né? Eu sei que menino é esse. Ele antecede o substantivo menino. Tá bem antes, bem destacadinho. As meninas saíram, já vai aí concordando com o gênero e plural, mais de uma menina. As. Uns constroem, outros destroem. Tá aí o substantivo, o artigo indefinido, uns, né? E uma também é indefinido, porque uma chance é o que precisa. Chance é o substantivo. Então, uma aí vem antes do substantivo chance. Os artigos são classificados em definidos e indefinidos, como eu falei para vocês. Artigo definido, a gente consegue definir o substantivo, a gente conhece quem é o substantivo. Por exemplo, como eu falei, o menino é definido, o, a, os ou as. E os indefinidos, a gente não consegue definir, né? O próprio nome já diz, indefinido. Não é um menino qualquer, né? Um menino saiu. Quando eu digo um menino saiu, eu estou falando de um menino qualquer. Eu não conheço esse menino, tá? E aí vai. Exemplo da mesma frase aí que eu coloquei no slide anterior. As minhas duas professoras são inteligentes. Então, vamos identificar o artigo as. Já está bem aí, e até está no plural. As, concorda com o substantivo professoras, em gênero feminino e número plural, mais de uma professora. Está bem aí. A menina brasileira venceu o concurso. Artigo definido, não é uma menina qualquer, tá? É aquela lá que venceu o concurso, eu sei quem é. Artigo definido, concordando em gênero feminino e em número singular, apenas uma menina, tá? O teu primeiro filho é bem educado. Tá aí o artigo o concorda, aí fazendo referência ao substantivo filho, tá? Em número masculino e em gênero, desculpa gente, troquei, em número singular, que é apenas um menino, e no gênero masculino, tá? Atenção, não vai se confundir não. Bem, professora, já sei, eu tô fera, tô sabendo tudo, só não tô lembrando o que é adjetivo. Nossa, não sabe o que é adjetivo? Lembra, estuda, pratica, faz os exercícios. Gente, quanto mais você lê, quanto mais você pratica, melhor você fica também. Não é só ler, vai fazer os exercícios. Faça, e não faça de qualquer jeito não. Pelo amor de Deus. Se você não sabe, pesquisa, pergunta à professora. Professora, não estou lembrando. Então, foca aqui. Vamos lá, o que é adjetivo? É a palavra que caracteriza, atribui qualidades aos substantivos, tais como feliz, super interessante, amável. Pronto. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo, ele dá qualidades. Mas essas qualidades não é só qualidade boa não, gente. É qualidade ruim também. Defeito. Entendeu? Ele vai dizer como é aquele substantivo, ele vai caracterizar, tá bom? E aí eu trouxe umas frases com esses exemplos que eu dei bem aqui, de adjetivo, para você entender. A criança ficou feliz, feliz é adjetivo, né? Caracteriza quem? A criança, está dizendo como ela está, ou como ela ficou, no caso. O artigo ficou super interessante.
Uau, isso é uma característica muito boa do artigo. O artigo aí, ó, substantivo. Super interessante também está concordando. Olha a questão da concordância nominal. Concordando aí com o substantivo, ok? Que é o substantivo aí artigo. Mas não é o artigo que nós estamos estudando, não. Pelo amor de Deus, é um trabalho científico, de academia, da faculdade, enfim. Pode ser de qualquer lugar. Ele sempre foi amável comigo. Amável também destacado, para você entender que aí é o adjetivo, o que caracteriza o substantivo aí, ele, tá? Ele eu sei quem é. Amável. Pronto, voltando com os mesmos exemplos que eu trouxe para vocês, as minhas duas professoras são inteligentes, a gente identifica aí, a gente destaca o adjetivo para você entender qual é o adjetivo nessas frases. Inteligentes são as minhas duas professoras, faz aí referência ao substantivo professoras, né? Faz aí, dá característica, qualidade a elas. A menina brasileira venceu o concurso. Brasileira é um adjetivo, sim, adjetivo pátrio, que caracteriza a menina, que especifica, né, a nação, né, a nacionalidade dela. O teu primeiro filho é bem educado, também uma qualidade, é uma característica, tá? E sendo qualidade, sendo característica, que refere-se, né, caracteriza filho, é adjetivo, sim. Consegue agora identificar? Então, vamos nos exercitar, tá bom? Vamos lá. Passe as frases para o feminino. Estamos falando de concordância com o substantivo, concordância nominal. Quem que vai concordar? O artigo e o adjetivo vão concordar em gênero e número, que é o conteúdo de hoje, com o substantivo. Pronto? Tá aí. Nós vamos passar para o feminino, mantendo a concordância. O cachorrinho e o gatinho são amiguinhos. Olha, vamos para o feminino. A cachorrinha e a gatinha são amiguinhas. Note aí que a amiguinhas também está concordando com no caso, o sujeito, que são dois substantivos, cachorrinha e gatinha, são mais de um elemento, então vai para o plural, certo? Eu tenho um professor esforçado, bora passar para o feminino. Eu tenho uma professora esforçada. Tá aí, artigo indefinido, concordando com a professora, substantivo, tá no feminino. Esforçada, adjetivo, concordando também em gênero feminino e número singular, apenas uma. Não diga a ele que foi removido. Para o feminino, não diga a ela que foi removida. Seus amigos são estudiosos, feminino. Suas amigas são estudiosas. Tudo concordando aí, ó. Em gênero e número, ok? Próximo. Passe as frases para o masculino e plural, fazendo a concordância nominal das orações. Ó, masculino e plural. Você vai fazer duas modificações aí, aí essa aqui puxou mais, ficou mais difícil. Passar para o masculino e para o plural. A cachorrinha é sadia. Vamos lá? Masculino. O cachorrinho. Plural. Os cachorrinhos são sadios. Ok? Tá difícil? Olha, acompanha. Ela é uma amiga compreensiva. Para o masculino, ele. Plural, eles. Como é que fica? Eles são uns, olha o artigo aí no plural, amigos compreensivos. Deu certo? Sua professora é animada. Masculino, plural. Seus professores são animados. Aquela menina se tornou doutora. Masculino e plural. Aqueles, mais de um elemento, mais de um menino. Aqueles meninos se tornaram doutores. Prontinho? Mais um para a gente encerrar aqui e ver se você realmente aprendeu. Em relação à concordância nominal, olha a concordância entre os nomes, a ordem que preenche perfeitamente as lacunas é: o que nós vamos fazer? Você vai analisar os adjetivos que estão aí nas alternativas A, B, C e D e preencher e completar as lacunas, né? Esses espaços aí que estão em branco, tá? Para ficar bem direitinho, tem que concordar
com o substantivo, tá bom? Em gênero e número. Vamos lá. Ser paciente é sempre boa ou bom? Bom, a gente sabe que paciente aí é comum aos gêneros, aos dois gêneros, porém, o adjetivo que concorda, né, que é o que faz referência, legal, vai estar sempre aí no masculino, tá bom? Ser paciente. No caso, desculpa, não vai ser sempre o masculino, mas é na questão de ser, tá? Trazendo o verbo aí para o infinitivo, que a gente não está nem estudando, mas nesse caso aqui é generalizado, tá? Então vamos, o que mais concorda é o adjetivo bom, tá bom? Ser paciente é sempre bom. Vamos eliminar alternativa A, alternativa B, vai ficar só a C e a D, que tem bom, certo? Eu acho, olha qual é o adjetivo aí, o substantivo. Atitudes. As atitudes. Então, feia, feio, não, tem que concordar em número e gênero. Feia, feminino, porém não está no plural, mais de uma atitude. Então, feias. Eu acho feias as atitudes grosseiras de João. Continua C e D. Água gelada é muito... A água está no feminino. A água já é um substantivo feminino, mas está no singular. Tá? Então tem que ser, o adjetivo tem que concordar também no número singular. Gostosa. Então a alternativa que a gente identificou aqui, encontrou, é a alternativa C. Tudo concordando, tá bom? Em gênero e número. E essa é a nossa aula. Espero que você tenha aprendido, absorvido bastante sobre o conteúdo de hoje. E eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu estou te esperando para a gente estudar aí o próximo conteúdo, que é ortografia, viu? Estou te esperando. Tchau, tchau.